Reacionário. Na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o povo de ambos os lados sofre as consequências. Esse é o Reacionário e vamos reagir sobre as sanções econômicas impostas à Rússia e, consequentemente, à sua população. Mas antes disso, preciso que você reaja aqui, clicando no sininho, curtindo e compartilhando o nosso vídeo. Quero que você comente se o povo russo deve ser penalizado pela guerra que o seu presidente trava contra a Ucrânia. Não é de hoje que o governo russo estava incomodado com a expansão da OTAN, e não é de hoje que a OTAN insiste em aumentar o seu efetivo às margens do território russo. Essa ação e reação me leva à primeira pergunta. Essa guerra é uma arapuca para os russos? Pois a Ucrânia, querendo entrar na OTAN, põe fim na política de apaziguamento, obrigando a Rússia a reagir exatamente como estamos vendo. Mesmo sabendo que a intenção de entrar para a OTAN e flertar com a União Europeia resultaria com uma invasão russa, a Ucrânia escolheu em prosseguir com as promessas feitas na eleição. E quando percebeu o tamanho da briga, começou a pedir ajuda ao Ocidente, bem antes do início do conflito. Chegou a alegar que no dia 16 de fevereiro seria invadido pela Rússia. Mas isso ocorreu apenas no dia 24. O presidente ucraniano insistentemente fez e continua fazendo apelos emotivos nos quais poderiam escalar o conflito para uma guerra de proporções maiores. Pois entrar para a OTAN ou para a União Europeia, enquanto está sendo atacada pelos russos, implicaria na escalada do conflito, já que a Rússia estaria atacando um país membro, arrastando toda a Europa e países membros da OTAN para o fronte de batalha, ou seja, um cenário incerto e bem pessimista. A única certeza que nós temos é: os únicos inocentes nesse conflito é o povo, apenas o povo. Os governantes, independentemente de lado que estejam, não são heróis. De acordo com os canais de notícias internacionais, um deles está bombardeando alvos civis. E o outro está pedindo ajuda, mas da forma como está pedindo, é o mesmo que forçar uma escalada desse conflito. Que deixa a segunda pergunta. Esse pedido de ajuda, mesmo sabendo que resulta na escalada do conflito, é apenas uma retórica midiática? Ou realmente ele está pedindo por uma possível terceira G? O povo ucraniano está morrendo, enquanto o seu presidente está salvo e protegido em um bunker, dizendo para o povo pegar em armas e ir à luta e morrer pelo seu país, quando ele mesmo se esconde. Já foi a época onde vimos líderes no campo de batalha lutando ao lado do povo. Pensando em médio prazo, não é uma estratégia sensata, já que nesse exato momento a parcela do povo armado que está morrendo no combate são os mesmos que lutariam numa insurgência, caso o país fosse totalmente invadido pelos russos, podendo deixar o país sem pessoas que possam lutar para retomar o país em um cenário pessimista. O que me leva à terceira pergunta. O presidente russo considerou essa situação? Sabendo que os ucranianos iriam defender o seu país, ele está prolongando o conflito de propósito? Uma vez que, se ele tomasse o controle da Ucrânia rapidamente, grupos insurgentes não permitiriam a continuidade da ocupação. Em contrapartida, o Ocidente e a União Europeia, com medo de uma escalada nessa guerra, consideram uma única jogada contra a Rússia: jogar o povo russo contra o presidente. As sanções têm o único objetivo de deixar o povo russo passando fome, a ponto de fazer um piquete e irem estourar Judas na rua, sendo o presidente russo o Judas a ser linchado no sábado de Aleluia. Mas antes que digamos, bem feito para o presidente russo, vamos pensar em uma possível sanção aqui no Brasil, por causa da Amazônia. Os próximos conflitos serão por recursos naturais, principalmente pela água potável que temos cruzando toda a Amazônia. Vamos pensar que, para alguns políticos, eles querem ver a população morrendo, passando fome, matando uns aos outros por causa de um pão. Além de que essas sanções estão se apropriando de bens de indivíduos. Já vimos isso aqui no Brasil. O juiz Flávio Roberto de Souza, flagrado ao volante do Porsche de Eike Batista, será intimado a nomear um depositário para os bens apreendidos na casa do empresário. Além do Porsche, um carro do filho de Eike foi localizado na garagem do magistrado. E ontem, um piano, também de Eike, foi fotografado na casa de um vizinho do juiz. E sabemos como funciona na prática.
Ou seja, direitos individuais estão sendo violados só por causa da naturalidade russa. A população não está em guerra. Está sendo penalizada pelas decisões de seu presidente. Novamente, vemos homens fracos se escondendo, enviando o povo para lutar e morrer, pelas suas escolhas covardes. Chegamos em um ponto onde democracias estão cometendo atos questionáveis para isolar a Rússia do mundo. Mas não apenas isso, estão isolando uma determinada nacionalidade. Historicamente, já vimos onde isso vai parar. Estamos vivendo um momento histórico que está redefinindo a geopolítica independentemente do resultado. Já podemos observar a evidente fraqueza do presidente americano e o presidente francês tentando um protagonismo nos holofotes internacionais. E observamos que a Alemanha pode acordar o gigante que estava dormindo, e hipoteticamente pode ressurgir aquele sentimento nacionalista, que já vimos no final da Primeira Grande Guerra. As ações do presidente russo são condenáveis, assim como as ações do presidente ucraniano são questionáveis. Mas o povo não pode ser perseguido só por causa da sua nacionalidade. É errado. Mesmo por trás de uma desculpa de penalizar o povo para eles fazerem um levante e depor do presidente russo. Nos dois países, a única coisa em comum é o sofrimento do povo. E não podemos aceitar o sofrimento do povo, enquanto seus presidentes pensam apenas em manter o seu mandato e garantir as próximas eleições.